Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa com o Especialista. Hoje teremos o imenso prazer de receber Tiago Póvoa. O Tiago Póvoa é médico geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal, Regional Distrito Federal, ok? Vamos conversar com ele sobre envelhecimento saudável, como envelhecer com saúde. A live de hoje eu tenho certeza que vai nos ensinar bastante. O Dr. Tiago já está há um bom tempo na geriatria e gerontologia. Vamos conversar com ele, quero saber tudo. Vamos ver aqui, deixa eu convidar o Dr. Tiago. Muito bom. Esperando ele entrar com a gente, para a gente conversar sobre envelhecimento saudável, como tê-lo. Olá, Rafael. Tiago, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui no nosso... Prazerzaço receber o senhor aqui nessa nossa conversa com o especialista. Nosso intuito realmente é levar esse conhecimento de pessoas que têm esse conhecimento como o senhor especialista na área de geriatria e gerontologia para a população em geral. Eu agradeço demais pela disponibilidade. Doutor Tiago, eu gostaria de já começar perguntando como ter um hábito de vida saudável para chegar no envelhecimento bem. Rafael, o que eu tenho para dizer para a maioria das pessoas, o que as pessoas me procuram no consultório, que é muito mais simples do que aparenta, na verdade. Né? No dia a dia, é o trivial, é o que a gente aprende da boa alimentação, dos bons cuidados, do que é simples. Acho que o ideal é a gente perguntar para os nossos avós o que eles consideravam como comida, o que eles consideravam como exercício, o que consideravam uma boa noite de sono, né? Quando eu percebo que a gente tenta fazer uma coisa muito atualizada, o que há de mais novo, a gente erra, ou a gente é muito ansioso, né? Os hábitos saudáveis são os hábitos triviais. Quando a gente estuda hábitos que envolvem um bom envelhecer, a impressão é que a gente está chovendo no molhado, e é mesmo, né? As coisas não mudaram ao longo dos anos, não mudaram ao longo dos séculos, com pequenas adaptações, com pequenas definições, mas não existe caminho curto, não existe atalho. O que existe é o cuidado do dia a dia, sabe? O que se faz hoje para se colher amanhã. Então, essa questão de cultivar os bons hábitos é o que a gente sempre tenta trazer para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente cuida de forma geral. Então, realmente voltar para as nossas bases, para os hábitos simples, para a comida menos processada, para a boa noite de sono, para ser feliz, acho que é o principal hábito de longevidade. Temos até uma paciente sua aí, apareceu aí. É a Malena. Malena, prazer te ver por aqui. Bacana. Por aqui, doutor Tiago, então, o senhor falou que é muito simples e as pessoas realmente complicam um pouco, né? Eu também trabalho com terceira idade tem um bom tempo, aqui em Brasília, e a gente vê que as pessoas acham que é uma fórmula, né? Uma fórmula mágica. E tem muita gente que não fez essa fórmula mágica, né? Durante os anos da vida dela. E quando envelhece, fala assim, não, então para mim já era. Porque se eu não cuidei da minha saúde antes e eles estão falando sobre envelhecer saudável, que depende de hábitos, então para mim eu dancei, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, que eu tento explicar para o pessoal que não é muito bem assim, mas o pessoal fala, nossa, então eu já dancei, o que eu faço agora? Você sabe que nunca é tarde. A geriatria, especialmente, trata de funcionalidade, de capacidades. Então, a gente trata desde as pessoas que
que estão começando a envelhecer e, portanto, têm uma ótima saúde e querem envelhecer com qualidade, até as pessoas que já perderam completamente as suas funcionalidades, e aí entra o papel fundamental, por exemplo, dos fisioterapeutas, na reabilitação desse processo. Então, nós estamos falando de caminhos distintos, momentos distintos de uma mesma história. Então, o que a gente gostaria é pegar ou tratar aqui de pessoas que têm a consciência coletiva de que os bons hábitos de vida são importantes, o bom cuidado com a saúde de forma geral é importante. Mas a gente vai tentar também resgatar aqueles que lá na outra ponta da história estão já adoecidos ou que necessitam de uma reabilitação e que aqueles que estão em todo esse processo eles vão precisar voltar à estaca anterior. O que a gente deseja, o que o fisioterapeuta deseja, certamente, é dar alta para os pacientes. Dizer, olha, vamos mudar de fase, né? Agora você pode caminhar com as próprias pernas. Então, nunca é tempo ou nunca é tarde para se adquirir um hábito saudável. Por exemplo, a gente percebe muito que as pessoas que têm hábitos triviais, por exemplo, parar de fumar. Veja que não é simples a gente convencer as pessoas a pararem de fumar, uma vez que é muito difícil, cara. É uma atitude, o cigarro traz uma adição, né? Um vício muito grande. Então, o convencimento, imagina eu no consultório, eu sou uma pessoa jovem, convencendo um velho, um idoso com mais de 70 anos a parar de fumar. E o meu convencimento é simples, na verdade. Eu digo, olha, você quer continuar a ver os seus netos crescerem, a ver a sua família progredir, você quer ter 10 anos a mais de vida, ou ao contrário, né? Se você continuar fumando, você vai ter 10, isso é estatístico, né? Quem fuma ele tem 10 anos a menos de vida de qualidade. Então, as pessoas que se mobilizam, que percebem a importância daquilo, que tem influência da família, sabe? A gente não caminha sozinho, para dar esse... Tá travando um pouquinho. A gente conta com o apoio de várias pessoas nesse sentido. Você me ouve bem? Não, travou um pouquinho, mas deu para pegar a essência sim. Travou algumas palavrinhas, mas o contexto geral deu para pegar. Legal. Nisso que você falou, eu tenho 2 exemplos. Minha mãe fumava e a gente convenceu ela a parar de fumar, mas ela, né, 45 anos e tal. E uma vez uma família, eu trabalho com atividade física, eu sou professor de educação física e físio. Enfim, uma família pediu para que eu convencesse, levou, porque a senhorinha que chegou para mim, é um amor, até hoje está comigo, Dona Isabel, chegou com 85 anos, 83 anos. A família, Rafael, você tem que me ajudar a fazer ela parar de fumar. Eu, com 83 anos? Há quanto tempo a senhora fuma? Ah, comecei com 23. Mas... deixa fumar, já chegou até os 83. Dona Isabel, fuma, só diminui um pouco o cigarro. Dona Isabel, dou aula para ela até hoje, como eu falei, ela está com 93 anos, está 10 anos comigo. E fuma até hoje, tá? O pulmãozinho dela eu acho que é melhor do que o meu. Você sabe que assim, a gente tem que respeitar as características de cada pessoa, né? A gente não pode tratar, por exemplo, uma pessoa de 90 como uma de 60. Então, as pessoas têm as suas características pessoais, né? Imagina que a pessoa sempre tomou leite, a vida inteira tomou leite. Desde quando era criança, no interior de Minas, tomava leite ao pé da vaca. E depois vem alguém aos 90 anos dizer que ela não pode tomar leite, porque leite é o pior veneno, que leite atrapalha toda a vida dela. Como assim? Será? Será que isso é verdadeiro para uma pessoa de 90 anos, que tem uma vida sem sintomas, tem uma boa qualidade de vida? Então a gente tem que tomar muito cuidado em cercear os hábitos das pessoas. Uma pessoa que nunca foi de atividade física, por exemplo, difícil que a gente convencê-la da necessidade do exercício. Veja,
essa questão da atividade física é uma coisa nova nas nossas vidas. Pensa temporalmente, uma pessoa de 80, 90 anos. Se a gente fazer um recordatório, essa questão da rotina de atividade física começou de forma mais veemente a partir de 1970, ali, pelo famoso Scott Cooper, que dizia que havia necessidade de uma atividade física regular. Antes não se fazia. As pessoas não tinham esse costume de colocar um tênis e fazer uma caminhada, né? Tanto que esse método Cooper ficou muito falado, vou fazer um Cooper, né? Até hoje as pessoas falam isso, né? Por conta dessa pessoa, desse senhor que fez vários trabalhos nessa área e, e ele desenvolveu essas características. Então, hoje em dia, isso é um hábito novo. O que a gente precisa despertar nessa pessoa o desejo, e é o desafio para a gente que lida com as pessoas mais idosas, de fazer aquilo se tornar interessante. É o que você deve fazer na sua rotina, né? Imagina que você chega na casa dos pacientes, ou os pacientes vão até a sua clínica, imagina como convencê-los de que o que você está fazendo naquele momento é importante para o cotidiano, que vai fazer um efeito daqui 3 meses, né? Hoje em dia, tão imediatistas como nós estamos, então as pessoas dizem, mas assim, tem uma semana eu não melhorei. Olha, você vai melhorar sim, daqui 3 meses, né? E isso é entender as características de personalidade, adequar a nossa atuação ao que aquele indivíduo espera, né? E a gente tem que se preparar para atender aquelas necessidades daquele paciente, daquele idoso, daquela pessoa que está ali nos procurando. Então, veja na minha atuação do consultório, eu não posso falar com a mesma língua para o professor universitário e uma Sim. pessoa que é um agricultor. Às vezes a gente vê isso no consultório, né? Às vezes sai uma pessoa humilde, um agricultor, e entra um professor universitário de alto rendimento. Então, a abordagem tem que ser diferente. O profissional, ele tem que levar esse carinho, sabe? Porque isso é uma questão de convencimento. E o convencimento da necessidade dos bons hábitos é importante de forma global. Isso é duradouro, isso é para a vida. Eu digo que eu aprendi, sabe, porque eu tenho oportunidade, eu sou uma pessoa nova, mas só lido com idoso no dia a dia. Então, todo dia eu aprendo um pouquinho, sabe? E é isso que eles me ensinam. Eles me ensinam que a coisa é lenta, as coisas não acontecem imediatamente. Ao contrário do que a gente pensa que hoje o mundo é muito imediato, né? E a resposta demora para vir, né? Eu tenho um pouco de facilidade com isso, porque eu também trabalho com idoso há muito tempo, né? E eu vejo, assim, como fiz, a gente atende pessoa nova também que está com um problema de mobilidade, mas os Uhum, idosos, normalmente, eles são mais, realmente, que nem você falou, eles dão tempo ao tempo. Eles falam assim, não, eu quero recuperar, mas eu sei que o que eu mais ouço é assim, eu sei que eu danifiquei meu corpo, ou que eu judiei, ou que eu tratei meu corpo de forma errada durante 60 anos. Não vai ser em uma semana que você vai me ajeitar. Então eu ouço uhum, muito isso porque eles já vêm com a consciência, já é diferente do pessoal que está aí hoje, né? Esse lance realmente é, você. E aí é o que eu ia te perguntar, até, porque tem muita gente, que nem você falou, tem dois âmbitos, né? As pessoas que querem envelhecer com saúde e as pessoas que já estão mais velhas e podem sim conseguir ter saúde, apesar de já estar mais velha, com a mudança dos hábitos, né? E aí eu queria te perguntar, você começa a atender, doutor Tiago, a partir de que idade que normalmente você fala assim, já procura um geriatra, começa a procurar uma pessoa que seja para um acompanhamento. Eu vejo assim, ó, de repente eu posso estar falando uma besteira aqui, tá? Se eu me corrija aí. Eu vejo o geriatra como aquele médico da família que existia antes, que você tem que consultar desde cedo, para que quando você fique velho ele já sabe todo o seu histórico, porque vai estar tudo ali no prontuário dele, né? Você sabe que essa é uma pergunta que é muito frequente no consultório. Quando eu devo procurar o geriatra? Né?
eu digo sempre para os pacientes que eu acho que a gente deve ter um médico, sabe? Esse médico não precisa ser o geriatra. Ele precisa ser o médico da sua confiança, o médico que te atende às suas necessidades. A característica é que, com o chegar dos anos, por algum motivo, vão aparecendo algumas alterações que são típicas dessa idade. E nesse ponto, a gente demanda, ou seria habitual que a gente demandasse, um profissional que tem uma visão mais completa de todas as partes médicas, e especialmente da gerontologia, né? Assim, que pudesse ter alguma visão, alguma experiência de integração sobre a equipe multidisciplinar, que é fundamental nesse aspecto. Então, a gente precisa ter um médico, certo? Tudo bem, é isso, né? Pode ser a sua ginecologista, o seu cardiologista, o seu, sabe, o seu endocrinologista. Só que com o passar dos anos, algumas coisas, alguns pontos vão acontecendo que é interessante que haja uma integração nesse processo. Então, nesse ponto individual é que entra a figura do geriatra. Ocorre que, Rafael, o geriatra, e eu posso dizer isso com muito orgulho, que assim, a gente talvez seja a profissão que não se afastou do que a gente remete como médico de família, o clínico geral, né? Então, isso nos torna aí um clínico geral puro sangue. A gente tem orgulho de ser puro sangue. Então, como o pediatra é o médico da criança, o geriatra é o médico de quem está envelhecendo, né? Não é médico de velho, é médico de quem está envelhecendo. E, portanto, a gente está envelhecendo a partir dos 40, dos 50 anos na curva de evolução. Então, a gente atende com frequência pacientes com 50 anos que vêm com uma demanda diferente dos pacientes de 90, que são frequentes também no nosso consultório. Então, esse paciente, certamente, ele demanda uma atenção dos 50, a pessoa mais nova, que vem ao consultório para fazer os exames periódicos, para ter orientação em relação ao aspecto nutricional, atividade física, de forma geral, tem uma abordagem completamente diferente da pessoa de 90 anos. E eu percebo que os filhos dos pacientes falam assim, escuta, doutor, mas quando é que eu venho aqui? Eu já posso marcar uma consulta? Né? Então, o que eles buscam é essa visão mais integral, porque assim, as pessoas estão cansadas, muitas vezes, de procurar vários profissionais. Né? Imagina que o idoso, ele tem aí, costumeiramente, o seu cardiologista, mas ele pode ser um endocrinologista, ele pode ter um neurologista, ele pode ter um psiquiatra, ele pode ter um ortopedista, quando não tem vários ortopedistas e vários oftalmologistas. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E, às vezes, um desperdício de tempo, né? E quando aparece, ou quando eles enxergam a importância de um profissional que absorve todas essas demandas e pode os amparar em 90%, né, dessas questões, e isso é bem atrativo. Isso também tem, claro, algumas profissões, algumas especialidades médicas que têm que ser exaltadas. Por exemplo, o médico da família é espetacular. Eles fazem um serviço, principalmente na área pública do nosso país, o médico da família faz um serviço sensacional. É impressionante a abordagem e a abrangência que eles têm, né? E ajudam muita gente, resolvem 90% dos problemas, se não mais, sabe? E o geriatra vai atrás disso. A gente quer primeiro amparar. Resolver, veja bem, resolver, a gente não consegue. Tem alguns problemas que a gente trata, a gente cuida, mas a gente muitas vezes não resolve, porque são problemas que precisam de apoio. Por exemplo, a gente não resolve uma diabetes, a gente não resolve uma hipertensão, a gente não resolve problemas de memória, de forma geral, mas a gente ampara, a gente apoia, a gente medica. Medicar não quer dizer resolver muitas vezes, sabe? Quer dizer ajudar. E orienta uma equipe, o geriatra, tanto que a sociedade da qual eu participo,
chama Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Isso é interessante deixar claro para as pessoas que a gerontologia é todo o aspecto multiprofissional não médico. Todos os profissionais que, como você, fisioterapeuta, como os fonoaudiólogos, como nutricionistas, como psicólogos, se interessam deveras pela área do envelhecimento. E aí eles trabalham com isso. Então, procurar um geriatra é procurar um amparo. Em algum momento isso vai ser interessante, entendeu? E especialmente para os pacientes mais idosos. Desculpe, ter uma pausinha aqui. Então, é legal poder fornecer assistência. Eu posso dizer por alguns colegas que em nome de vários colegas geriatras, a gente consegue uma satisfação profissional muito grande, podendo dar esse amparo que os pacientes precisam, sabe? É muito legal. É muito legal ser geriatra. Você já salientou uma pergunta, você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que eu achei maravilhoso, porque todo mundo me pergunta assim, não, mas você falou que vai estar lá no a sua propaganda que você fez, que ele é presidente da Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Aí ficam falando, e qual a diferença? Você acabou de explicar. Geriatria é uma especialidade mais médica, gerontologia é todo mundo que estuda o envelhecimento, né? Exatamente. Todo mundo que estuda o envelhecimento, principalmente na abordagem dos aspectos técnicos, não médicos, a sociedade de geriatria não caminha sozinha, sabe? O geriatra não caminha sozinho. Quem cuida do envelhecimento precisa muito de apoio de muitos outros profissionais. Então, a gente reforça a importância desses profissionais, é tanto que a gente traz os outros profissionais para a nossa sociedade. Eu me lembro que um antigo colega aqui de Brasília, ele dizia, mas se vocês colocarem a sociedade de geriatria, ou seja, a parte médica da parte não médica, não vai para frente, é muito disperso. Olha, a gente não caminha sozinho. A gente tem que trazer isso para a nossa sociedade. Esse amparo de todos vocês, enquanto profissionais que lidam com envelhecimento, é o primordial no cuidado da pessoa que está envelhecendo, entendeu? Então, sem os fisioterapeutas, sem os fonoaudiólogos, sem os enfermeiros, sem toda essa equipe multiprofissional, a gente não caminha. A gente precisa muito. Tanto que muitas vezes eu digo, ao fazer uma visita domiciliar, claramente que eu digo, olha, você não precisa de mim, você precisa do fisioterapeuta. Nesse momento, você precisa muito mais do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo que de mim. O médico vai te ver a cada 3 meses, o fisioterapeuta te vê todo dia, o enfermeiro te vê 24 horas por dia, né? Então, a gente tem que ter a ênfase nesse papel multiprofissional, é fundamental. Legal, legal demais. Até colocou, a Sandra falou aqui, eu vou envelhecer com o seu acompanhamento, certeza. Eu também, legal. depois desse bate-papo, agora que eu tô com 42 anos, já vou lá no seu consultório procurar, porque tem que começar o acompanhamento. E aí eu quero te perguntar uma coisa, que fica muito, assim, a gente até quando estava conversando para fazer a live, a gente tratou até um pouco do Covid, que a gente vai falar um pouco mais para frente, podem ficar tranquilos. Mas o Covid, ele evidenciou muito esse isolamento que a maioria dos idosos tem, porque param de trabalhar, param de ter os contatos, né? Então eu queria conversar um pouco com você em termos de isolamento do envelhecimento, de forma geral, e depois a gente pegar um pouco dessa parte de Covid mesmo, o que o Covid trouxe a mais que você vê no seu consultório? Então, é curioso isso, né? Porque o Covid, ele fez com que a gente orientasse aos nossos pacientes tudo o contrário do que habitualmente a gente faz. A gente pega os pacientes e diz, olha, eu gostaria que você se estimulasse, que você viajasse, que você fosse visitar as pessoas que você ama, que você fizesse exercício regular, de preferência de sair de casa, de se expor ao ar livre e tal.
E aí veio a pandemia e mudou isso tudo, né? Então, de uma hora para outra, a gente teve, ou foi obrigado a mudar isso tudo. E isso deixou as pessoas meio inseguras, sabe? A falta de uma orientação em relação a essa necessidade deixou as pessoas, e especialmente os indivíduos idosos, que claramente são o elo mais fraco dessa corrente, eles ficaram inseguros. Nesse ponto, essa insegurança gerou uma ansiedade, né? De repente, eles ficaram com muito medo de adoecer, tiveram que se fechar e se afastar das pessoas que eles mais amam nessa vida. Isso é muito ruim, né? Isso trouxe uma carga de tristeza. E nesse ponto que o profissional entra com uma palavra amiga. Dizer, olha, calma, tá tudo bem, nós vamos nos cuidar agora, mas o risco que existe para você é um risco possível, por isso você tem que cuidar da sua saúde, mas nesse momento que a gente vê as coisas que haviam melhorado, né, que havia um respiro de tranquilidade, a gente percebe, pelo menos na nossa região aqui de Brasília, eu tive uma reunião no Sírio-Libanês hoje, no Hospital Sírio-Libanês, que claramente o número de casos tem voltado a aumentar. E isso, para a gente que é profissional de saúde, nos entristece, e imagina para quem está há 8 meses fechado em casa. A palavra é que a gente vai passar dessa, né? A gente está perto de melhorar, apesar de ter havido uma pequena piora, isso certamente que não vai se manter. Então, o isolamento nesse momento é necessário, e eu comparo isso a um jogo de futebol, uma partida de futebol. A gente está, Rafael, aos 40 minutos do segundo tempo, tocando a bola de lado. Sabe quando a gente está tocando a bola de lado? E nesse momento a gente tomar um gol, é colocar tudo a perder, né? O que a gente percebe ao longo desses 8 meses de cuidado, que o Covid, tratar o Covid é manejar a ansiedade. Não é só cuidar de gente doente de Covid, é manejar, é cuidar de gente que está ansioso, gente que tem risco, que tem medo de morrer, né? Então, lidar com essa emoção. E essa emoção de estar longe das pessoas que a gente ama, de estar longe, mesmo que fisicamente, né? Nosso papel, enquanto profissional, é orientar que é possível a gente estar perto das pessoas que a gente ama. É possível a gente receber um abraço virtual, é possível a gente fazer a nossa caminhada, fazer os nossos exercícios. Para aqueles que são fundamentais, que o exercício, o treino de fisioterapia é fundamental, as clínicas estão habilitadas. O que eu digo para os pacientes hoje em dia é que é mais fácil. Hoje em dia não se pega Covid indo a um consultório médico, a um consultório do fisioterapeuta, e tampouco ao hospital, sabe? A gente não pega Covid no hospital. Os casos que a gente sabe de transmissão no hospital, com os hospitais bem atualizados para isso, são raros. A gente pega Covid indo no boteco, né? Indo no restaurante, bobeando. Então, assim, não é hora, especialmente das pessoas mais vulneráveis, se exporem. Então, aí nós estamos à beira das festas de fim de ano, e é uma tristeza a gente ter essa ameaça de novo batendo nas nossas portas, mas a gente não pode esmorecer. Cara, para quem ficou 8 meses se cuidando, não é a hora da gente chutar o pau da barraca e dizer, vamos lá, vamos fazer uma festa e vamos se abraçar. Não. Veja, a gente tem que respeitar as características do brasileiro. O brasileiro é de contato, né? Naturalmente, a gente vai buscar a presença das pessoas que a gente ama nesse final de ano. Só que a gente deve respeitar algumas medidas básicas que já estão faladas, como o distanciamento, o uso da máscara, priorizar um ambiente aberto, né? E um ambiente de convívio aberto. Então, as festas de fim de ano vão ser um pouco diferentes do que a gente está acostumado.
e por conta justamente dessas características da necessidade de ser aberto. Então, sem se abraçar tanto e tal. Mas a palavra de apoio, a palavra de afeto, ela deve ser mantida. As pessoas devem receber esse afeto das pessoas que amam, entendeu? E isso é nosso, isso tem que se manter. E esse afeto pode ser feito via uma conferência, como nós estamos fazendo. Não é a mesma coisa, mas enfim, estamos aí para lutar. E ambientes abertos, né, com um certo distanciamento, ou através de uma carta, uma ligação. Não é hora da gente deixar que a nossa saudade nos passe nos pegue uma peça. Então, a gente tem que se colocar no lugar do idoso, da pessoa que está aí há 8 meses afastada. Essa pessoa tem que ser vista, ela não é invisível. Ela está ansiosa, ela está nervosa pelo contato. Vamos providenciar isso sim, mas com imenso cuidado, para que a gente não coloque tudo a perder, entendeu? Eu falo muito, doutor Tiago, assim, tem aqui no meu bloco mesmo, tem um senhor que ele está desde março dentro de casa, Isolado. ele não tem... Não, não, os filhos ainda vêm, conversam com ele Só assim, de baixo, ele mora no primeiro andar, os filhos ficam embaixo conversando com ele em cima, colocam as Só compras pegar um na cozinha carregador aqui, dele, Rafael. e eu fui falar com ele sobre, poxa, desce um pouquinho, vai, faz uma caminhada aqui fora, né? E ele fala, não, eu já fiquei 8 meses sem fazer. Eu falei, mas o senhor está tomando sol? Porque a sua casa eu vejo que tem todo. Não, o todo fica fechado porque eu não tenho força para puxar e eu não deixo meu filho entrar para puxar, porque senão eu posso pegar Covid. Eu, não, pelo amor de Deus, não vai. Então, o senhor está 8 meses, basicamente, sem tomar sol, porque tem aqueles toldos assim, né? Do prédio para não pegar o sol dentro de casa. Então ele fala assim, não, o pouco que entra no finalzinho da tarde é o sol que eu tomo, mas eu não saio, eu tô aqui. Eu falei, ó, não é porque eu tenho uma academia terapêutica não, mas assim, o senhor pode sair para fazer uma atividade física, o senhor pode sair, não precisa ser, você pode ir ele tá com dor no ombro, né? E ele sabe que eu sou fisioterapeuta, de vez em quando eu tô passando com meus filhos, ele cumprimenta e tal. E aí ele fala assim, não, eu tô com dor no ombro danada, mas eu não tenho coragem de ir na fisioterapia. Eu falei, igual o senhor falou aí, não é no consultório, você ir no fisioterapeuta para tentar melhorar essa dor no ombro, você não vai pegar Covid lá. Você não vai poder ficar pegando no rosto, essas coisas. Então, assim, sua orientação, se a gente for falar mesmo, apesar do Covid, essas pessoas devem realmente fazer uma atividade física, procurar os seus centros clínicos, as fisioterapias. Reforce isso um pouco aí para deixar claro, porque as pessoas, de vez em quando, elas ouvem, mas não escutam, né? Sim, elas É verdade. Na não verdade, processam. o que a gente tem visto é que, em nenhum momento no Brasil, a gente precisou ficar trancado nas nossas casas. Essa não é a orientação da Sociedade de Infectologia. Né? A gente pode fazer uma caminhada, mesmo que a gente deve fazer essa caminhada. Imagina para nós o tanto que é angustiante você ficar num ambiente fechado. Imagina quem está nesse ambiente há 8 meses. Então, sair de casa é importante. Tomar um sol é importante, fazer o seu exercício é importante, desde que se mantenha os cuidados, né? Para aqueles que têm uma necessidade formal de uma procura ao profissional, por exemplo, o senhorzinho que você encontrou, que está com dor no ombro, que limita as suas capacidades, essa pessoa deve procurar o profissional, né? Deve procurar o fisioterapeuta, deve procurar o seu ortopedista, ele deve buscar ajuda profissional. Nesse contexto, não deve ir a uma clínica quem não tem a necessidade. Agora, quem tem dor tem necessidade. Quem tem uma alteração orgânica, quem tem tosse, precisa procurar. Sabe o que a gente vê? É as pessoas terem um pânico de ir ao hospital, de procurar a clínica, e o pânico nunca é adequado, né, para nenhum motivo. Especialmente esses dias uma paciente me ligou, Rafael, olha só, ela tinha caído, estava sozinha em casa, e ela estava com os bombeiros em casa, ela precisava ir ao hospital com suspeita de fratura de fêmur. E ela não queria de forma nenhuma. Disse, olha, eu já falei para o bombeiro que eu não vou ao hospital. Veja, ela tem que ir ao hospital. Ela tem que, claro, o hospital tem que se ajustar em relação aos cuidados, mas as pessoas devem fazer uma mínima rotina de suas vidas. Né? O que a gente percebe é quando
que eles não fazem isso, eles começam a adoecer do isolamento. Então, isso se inclui nos hábitos saudáveis para o bom envelhecimento. Né? Desde o início, a gente vem falando em lives, em palestras, em entrevistas, que a gente precisa manter uma rotina mínima e adequada de cuidados, sabe? A gente deve manter uma alimentação saudável, rotineira. Se a gente está acostumado a comer verdura, a gente deve comer o mesmo tanto de verdura que a gente está acostumado. Né? Tomar água, a gente deve tomar o tanto de água que está acostumado. O sono, meu Deus, a gente tem que manter uma rotina de cotidiano para aguentar ao longo dos 8 meses, né? Eu estava interessado aqui explorando aí a sua academia terapêutica, vários profissionais que conversaram com vocês a respeito disso ao longo de todos esses meses, né? Eu estava vendo profissionais de mindfulness, né? Uma abordagem holística de cuidados. Então, todos esses cuidados rotineiros do cotidiano, de hábitos, né? Aquela coisa que se repete, de ter um hábito saudável, é importante mesmo em face do isolamento. Isso é importante, manter a busca ao profissional quando demandado e especialmente a palavra é a seguinte, a gente não precisa ficar fechado nas nossas casas. Aquele idoso que está aí achando que se ele pôr a cara para fora ele vai pegar Covid, isso não acontece. E, ao contrário, se ele ficar isolado e receoso, talvez ele abra a sua guarda em relação à imunidade para que essas doenças oportunistas e mesmo as doenças psiquiátricas abalem a sua saúde, sabe? Isso é importante ser reforçado. Eu estou vendo muito isso também, assim, porque como eu atendo residencial também, a gente vê muito idoso. Aqui em Brasília é muito legal, porque quem não é de Brasília não vai entender muito, mas a gente tem muitos prédios que são muito abertos, assim, né? Quando você vê assim, você está andando nas residenciais, primeiro e segundo andar, você até consegue ver um pouco da casa das pessoas, né? E você vê muito idoso na janela mesmo, assim, mas você não vê mais idoso andando nem debaixo do bloco, né? É um negócio assim. O que eu vejo assim, eu moro aqui na Asa Norte. Na Asa Norte, os prédios, quando a gente está passando de carro, essas coisas, a gente vê muito idoso na janela. Eu vejo muito, é porque eu sou daquele que anda assim, né? Eu acho que eu sou um perigo na direção, porque eu fico olhando assim para os apartamentos, que eu fico muito atento a isso, né? Das pessoas não quererem, ou não. Eu vejo assim, doutor Tiago, só para você ter noção, eu tenho uma senhora que eu atendo ela online, né? E ela já quis várias vezes, ela fala assim, eu já falei para os meus filhos que minha saúde mental já foi pro buraco. Eu preciso de uma ajuda, de ir a algum lugar onde eu não é um convívio social, porque ela queria voltar a malhar presencial, né? Onde eu sei que vai ter pelo menos uma pessoa do meu horário, mas lá a gente só está atendendo 2 por horário por causa dessa pandemia. E aí, pelo menos eu vou sair de casa, eu vou andar de carro, eu vou ver as coisas acontecendo e os filhos falam, mãe, pelo amor de Deus, não pega o elevador, ela mora no Quintana. Não pega o elevador para você ir na garagem, que alguém pode ter espirrado no elevador. Aí um filho já falou, não, desce de escada. Aí eu falo, cara, como que ela vai descer de escada? Ela tem artrose nos 2 joelhos, ela tá toda... Então ela se sente cerceada até pelos filhos, que mudou um pouco a dinâmica, né? Os filhos estão assustando muito os pais nessa dinâmica. Realmente, mais do que o assustar, é ter que se colocar no lugar. Né? Se a quarentena fosse durar 40 dias, como o nome diz, acho que a gente poderia colocá-los. Ela olha o horizonte, vai para a sacada, e ela sente tanta inveja quando vê 2 pessoas caminhando e conversando, que ela não tem ninguém com quem conversar, com quem caminhar, ela não pode descer para caminhar. Veja, isso é angustiante, isso é enlouquecedor.
né? Ao longo de meses, isso é enlouquecedor. Então, deve-se amparar. Então, aquele filho que diz não desça, não faça, faça junto, oriente, né? Então, desça com seu pai, mostre, porque a gente já está acostumado com isso, né? Mostre que ao descer do elevador tem álcool gel. Ele pode passar antes, ele pode passar depois, ele não pode manipular a máscara, são regras novas que as pessoas não estão acostumadas. No consultório eu vejo isso, né? As pessoas que estão isoladas, elas não estão acostumadas ao uso da máscara, o que já está habitual para a gente, né? Para as pessoas, para os idosos, não. Quem não está acostumado a andar por aí não está acostumado com isso. Mas eles ficam claramente desconfortáveis com a máscara. Mas eles querem ir no consultório, é impressionante. Eles querem. Então, no final do ano, o consultório é muito cheio, né? Dezembro é um mês curto, então todo mundo quer buscar, né? Então a gente liga e, assim, é quase que certo que a pessoa vai desmarcar. E eles, não, eu quero ir ao consultório, é meu passeio, né? Meu passeio é o médico. Às vezes ir ao médico o filho aceita, não aceita ir a um evento social maior. Então é preciso amparar, sabe? É preciso levar, é preciso ir junto, claro, respeitando máscara, isolamento, mas esse amparo, esse abraço, agora, especialmente no final do ano, vai fazer com que as pessoas que a gente cuida, né, que a gente gosta, não adoeçam tanto dessa pandemia. Falamos em hábitos de vida, estilo de vida, alimentação saudável, essas coisas todas. A gente deu um bom aspecto assim, de um envelhecimento saudável, até da mudança que você falou, que pessoas que já estão com alguns problemas também, se adotam alguns desses hábitos, também conseguem melhorar a sua saúde e envelhecimento. Aí eu faço uma pergunta para você assim, o envelhecimento, as pessoas me perguntam muito assim, né? Ah, por causa do meu envelhecimento, eu tenho muitas dores articulares, que a gente até já falou com o doutor Marcelo Corvino, com o doutor Márcio Silveira e tudo. Mas as pessoas continuam falando, eles estão falando como ortopedista de uma articulação, mas eles não estão falando de pessoa velha que tem problema articular. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, porque a maioria dos idosos, né, eles começam a perder algumas, a gente sabe da área de saúde, eles começam a perder alguns movimentos por Uhum, desequilíbrios que sejam, por algumas deformidades corporais mesmo, e eles ficam uhum, muito amedrontados, né, de quedas e saídas e vamos esquecer um pouco do Covid, que ele uhum, consegue fazer isso. Como ele deve proceder nesse âmbito deles? Você já falou da equipe multidisciplinar, mas eles me perguntam muito assim: eu tenho que fazer algum exame. Não é possível, eu tenho que fazer algum exame. Eles sempre querem parece que eles querem algo palpável. Eu tenho que fazer um exame para mostrar que eu estou bem. Então, quando você uhum. acha que existe essa real necessidade de procurar um médico para ver se esses problemas do envelhecimento podem afetar ele na atividade rotineira, ou o que ele pode Uhum. fazer mesmo, assim? Que é uma coisa que surge muita dúvida lá pra gente. Eu vou te dar um exemplo sobre a artrose de joelho. Rafael, a artrose de joelho é muito frequente nos nossos consultórios, né, no seu e no meu, e eu digo sempre que o papel do médico é de diagnóstico e depois ele perde esse foco para os outros profissionais. E em algum momento os pacientes me perguntam muito se eles devem operar, por exemplo, devem buscar o médico para fazer uma cirurgia. E eu digo sempre que o momento de operar ou de buscar um profissional para fazer um procedimento mais intervencionista, o limite disso é o limite do tanto que isso tem afetado a sua vida, né? Eu, por formação profissional, eu sou clínico, eu não sou tão intervencionista, mas eu percebo que aqueles pacientes, eles precisam de uma abordagem cirúrgica quando eles têm a sua vida limitada. Então, a resposta para isso é profissional, buscar o ortopedista, o médico, quando esse diagnóstico é nebuloso e, em algum momento, o aspecto cirúrgico possível. Nesse intervalo todo de tempo, os outros profissionais são fundamentais. Eu vejo muito isso pelo tênis. Eu sou curioso com tênis. Quando um tenista machuca
à beira da quadra, em geral, quem o atende não é o médico, é o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta é o profissional que pode dar esse amparo em um determinado momento, né? O profissional fisioterapeuta está habilitado para fazer diagnóstico, né? O diagnóstico fisioterapêutico e fazer o tratamento mais imediato, inclusive orientar a busca pelo médico. Eu acho que é da rotina de vocês dizer, olha, tá, eu posso ir até aqui, mas acho que esse aspecto específico precisa de uma avaliação médica até, quiçá, a consideração cirúrgica. Mas acho que vocês percebem na rotina dos nossos consultórios, do seu consultório, que a abordagem fisioterapêutica conservadora de reabilitação, ela abraça a maior parte desses problemas. Então, a gente tem que destacar novamente aí a função do fisioterapeuta junto à quadra de tênis. Isso acho que é para a vida. O fisioterapeuta na reabilitação, na prevenção. Reabilitação é aquela pessoa que já está doente da articulação. Tem muito o que se fazer em termos de exercício para poder estabilizar, proteger aquela articulação doente. E de outra sorte, a gente tem que perceber e fazer um diagnóstico mais completo se aquilo tem sido causado só pelo desgaste da articulação, porque tem um desgaste com o correr dos anos, né? E o que a gente pode abordar para poder, de encurtamento, né? De redução articular ali para poder melhorar isso. Acho que isso tudo é importante. Acho que essa abordagem global fisioterapêutica e do educador físico, né, são atividades que caminham muito junto, né, Rafael? Acho que é uma mudança de fase, assim, vai do fisioterapeuta, que é a pessoa que está habilitada em termos diagnóstico, patológico, e aí, em seguida, o educador físico. Acho que as coisas são meio seguidas, não é? Tô correto nisso aí? Não, totalmente. Eu sou educador físico há 20 anos, né? E sou Uhum, fisioterapeuta mais recente, mas eu também já tenho um caminhozinho na fisioterapia aí. Eu sou osteopata, né? Então a gente mexe muito com essa parte. Você vê na quadra de tênis mesmo, muitos esportes já estão colocando osteopatas na linha de frente. Porque você, aqui no Brasil, para você ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta, né? Então tem muitas pessoas que já uhum, estão procurando esse tipo de abordagem. Lá a gente usa muito, doutor Tiago, é assim, que eu falo muito para meus pacientes. A dor no ombro, eu dou muito esse exemplo. A dor no ombro, ele só é do ombro se você teve algum choque no ombro. Se você fez um uhum. excesso de exercício, que o ombro não suportou uma carga, alguma coisa assim. Mas a gente vê muito que a maioria das dores no ombro, por exemplo, são de falta de estabilidade de escápula. Então, a gente vê assim que a gente trabalha lá muito com essa parte de funções articulares, onde a gente vê o que tem que dar estabilidade para o corpo, o que tem que ser de mobilidade, e não um ombro que é totalmente para ser móvel, de vez em quando ele tem as capsulites, né? E aí você começa a desenvolver outras áreas que elas ficam tensionadas por causa da falta de movimento. É o que a gente acredita muito lá e trabalha assim. Então, lá na nossa Ó, reabilitação, a gente pega realmente a pessoa que está com dor, com falta de movimento, a gente analisa aquilo ali através das funções articulares, a gente dá aquela mobilidade para quem tem que ter, estabilidade para quem tem que ter, alongamento para os músculos que precisam. Eu brinco lá com os meus alunos que eles ficam assim, mas a gente não vai fazer alongamento geral? Não. Aí eles falam, mas, seu ombro está ótimo, não sei o que está ótimo, por que eu vou gastar seu tempo alongando o ombro? Eu vou alongar o que você precisa alongar. A gente dá muito direcionamento assim, né? A gente vai gastar tempo com o que é necessário. Então, mas os idosos, eles não. Por isso que eu te pedi essa. Porque os idosos, eles não acreditam muito. Eles olham pra gente e falam assim: menininho desse fisioterapeuta vai falar que não, se o doutor, né, não falar para mim que eu posso fazer, é, meu filho, você não rela a mão em mim se o doutor não falar que pode. Então, por isso que eu falei uhum. assim: e aí, como que é essa abordagem para você? Porque a gente acredita no movimento como fisioterapeuta, né? Mas eles Deixa, gostam muito dessa função médica mesmo.
Acho que é papel do médico, Rafael, empoderar esse profissional. É por isso que a abordagem é multiprofissional. A gente não trabalha, eu digo para os pacientes, olha, eu posso te indicar uma fisioterapia que você vai perder tempo e uma fisioterapeuta que vai resolver seu problema. É que a fisioterapia que vai resolver seu problema, às vezes é mais desgastante, você vai ter que ver o fisioterapeuta 3 vezes por semana, talvez não vai te custar tão barato, talvez não haja cobertura pelo seu plano de saúde, mas vai resolver o seu problema, né? O exemplo que eu uso para as minhas pacientes é o do Ronaldo Fenômeno. Digo, olha, a Sim. senhora, com certeza, com esse joelho para voltar na osteoartrose do joelho, o seu joelho não deve ser melhor do que o do Ronaldo Fenômeno, que fez tantas cirurgias e jogou tanta bola. E esse cara está jogando tênis. Por quê? Porque ele foi bem operado? Também, mas certamente que ele fez um reforço muscular, uma estabilidade da articulação maior, entendeu? Então, acho que parte do médico empoderar os outros profissionais. Porque se a gente desqualificar, eles vão chegar, e eu concordo contigo, assim, porque se o doutor não disse, eu não vou fazer. Agora, se o doutor disse e reforçou essa necessidade, e indicou, e ligou, e sugeriu, e mantém contato com aquele profissional, acho que esses hábitos de fazer a reabilitação eles ficam mais reforçados, sabe? Então, o papel é fundamental, sempre multidisciplinar. Você sabe que uma coisa curiosa, Rafael, que eu observei ao longo desses tantos meses de isolamento, que a gente percebe cada vez mais a importância do profissional que fazia atividade cotidiana. Porque assim, a gente às vezes fazia exercício e dizia, mas será que está tendo algum benefício, né? Você mesmo citou que às vezes o seu aluno, o seu paciente vai ali e diz, pô, mas eu estou fazendo isso aí, não sei se eu tenho grandes ganhos. O que a gente tem percebido muito é que quem fica 6 meses sem fazer perde muito, né? Acho que talvez o cara não fazia tão bem, fazia ali mais ou menos, e quando ele ficou sem fazer por muito tempo, ele perdeu muito. E essa perda é muito evidente. Então, acho que isso realçou, reforçou a necessidade daquele amparo profissional, daquela pessoa especialista que está ali no dia a dia. Não sei se o convívio também, né? A gente sente falta do convívio das pessoas. E e a presença do fisioterapeuta e do educador físico. Eu reforço muito isso e acho que o papel muito legal que vocês fazem, além da academia em si, é o atendimento domiciliar, sabe? Isso é uma atividade que é nosso, assim, é muito frequente na rotina do geriatra, talvez não seja frequente na rotina dos outros profissionais médicos, mas já é do nosso dia a dia. Mas é do dia a dia do fisioterapeuta também, né? Então você é Uhum. pessoa de dentro da casa das pessoas, isso é fantástico, né? As pessoas abrem as suas casas, abrem a sua vida. Às vezes elas conversam mais com a gente do que conversam com seus próprios filhos, né? E essa atividade é muito legal na terapêutica, né? Então a gente tem que valorizar esse papel, né? A gente tem que estar junto dos pacientes. É muito legal esse suporte que a gente consegue dar. Isso é maravilhoso mesmo. Não, eu brinco muito com eles assim, que a gente da área de saúde, lógico, a gente tem que ganhar nosso dinheiro, mas a gente fica parecendo aquela. Mas a gente faz porque a gente se amar mesmo. Você, que nem você falou, eu adoro chegar na casa dos meus pacientes. Tem paciente que eu tenho até problema de ir, porque toda vez que eu chego, quer me dar bolo, quer me dar café, quer me dar não sei o quê. Eu falo, não, mas eu vim aqui pra gente fazer a nossa sessão. Não, depois a gente faz. Não, mas é porque a gente precisa. Não, não, vamos, senta aqui, vamos. Não, pelo amor de Deus, não. Senão eu já tava gigante, assim, né? Mas a gente realmente, a gente faz parte da vida das pessoas, né? Como vários você falou, você também vai em casa. A gente começa a fazer parte da família. A família liga, o filho fala com a gente. De vez em quando, poxa, Rafa, liga lá na minha mãe, ela não está comendo direito. Quantas pessoas eu não tenho isso? Dá uma ligada lá na casa da minha mãe, pede para ela comer, fala que senão ela não vai ter força para fazer atividade física com você, não sei o que. A gente vai lá, liga. Eu acho barato. Assim. É um barato. Acho que isso é mais do que o aspecto
técnico e hoje em dia, veja, muitas pessoas não recebem os seus próprios filhos, os seus próprios netos, mas nos recebem em casa. Então, você vê que quando eu faço visita, muitos dizem, olha, você é a primeira pessoa não próxima da minha família que eu estou recebendo aqui. E isso é um aspecto, né, lisonjeiro, né? Você vê que tem a confiança. E essa confiança não pode ser abalada, sabe? A gente constrói isso, a gente recomenda isso, então eles contam com a gente. Acho que é nosso papel tá ali sempre presente. Acho que eu falo sempre para as pessoas que eu acompanho, eu digo, olha, eu sempre retorno a ligação. Pode ser que eu não te atendo, mas eu sempre retorno. Então, você fique tranquilo, em algum momento eu vou te retornar, né? Porque aquele elo de confiança, ele não pode ser quebrado, ele precisa de uma palavra, ele precisa ser ouvido. Então, nesse ponto do dia a dia, a presença do fisioterapeuta, aquela pessoa que está ali, que são nossos olhos, né? Que percebe, dá uma ligada, diz, seu Thiago, olha, acho que enfim, para dizer de uma paciente que a gente tem em conjunto, a Malena, que é querida, está insegura por conta disso, isso dá para dar uma ligada para ela, dá para trocar uma mensagem com ela. Acho que esse amparo é fundamental no dia a dia, né? As pessoas precisam muito disso, precisam dessa orientação. É um pouco do que a gente faz. Quem faz com prazer, acho que tem alegria de estar junto, de poder ajudar, é bem legal. Acho que é engrandecedor, né, Rafael? Muito. E falando uma fala sua, até, você falou assim, né? O acolhimento, né? O mais importante, de vez em quando, para o idoso, ele fala que está doendo, não sei o quê. Quando você acolhe, você não fez nada. Mas você acolheu, parece que a dor já se resolveu, né? Legal. Minimizou. É impressionante, assim. O acolhimento é uma coisa Acho transformadora, que né? para quem lida com isso, o afeto e o acolhimento é o mais importante. Você demonstrar afeto no que você faz, né? No seu toque, na sua palavra, e acolher, e sentir, e dar importância àquela queixa, àquela demanda. Acho que é isso que eles precisam da gente, né? Muitas vezes você não tem muito o que fazer imediatamente, mas um toque, um movimento, uma orientação, até para dizer, olha, é isso aí, não tem nada diferente do normal. As pessoas me visitam às vezes para dizer, olha, tá certo, o que você está fazendo está muito certo. Mas está certo mesmo? Será que eu não estou pecando em algum momento? Será que eu não estou deixando de fazer alguma coisa? Ou fiquei angustiado porque eu estou tomando ou não estou tomando uma medicação? Diz, olha, está certo, não precisa fazer nada não. Segue nesse caminho que você está indo bem. Essa palavra de orientação acho que é fundamental. E isso, no contexto, mais uma vez, do envelhecimento saudável, é dizer, olha, hoje em dia a gente fica oprimido para tentar buscar uma solução mágica, né? Foi o que nós falamos inicialmente. É um jeito fácil de fazer o que é difícil. E o caminho é do dia a dia, rapaz. O caminho é do desgaste, da rotina mesmo, de atividade. A gente colhe o que a gente planta mesmo, sabe? Dos bons hábitos. Eu falo para os pacientes assim, olha, você dirige sem cinto de segurança? Você anda de moto sem capacete? Não, não faz nada disso, né? Então, você fuma por quê? Porque fumar é mesmo que você dirigir, você andar de moto sem capacete. Só espera a hora do impacto, porque vai acontecer, né? Então, a gente se protege, a gente se defende, a gente busca uma boa saúde. E uma coisa, Rafael, que eu queria deixar bem claro para as pessoas entenderem, é que a gente tem que ser o ator principal da nossa saúde, sabe? Em termos de hábitos e envelhecimento. Então a gente não pode delegar para outra pessoa o que a gente tem que fazer pela gente. Eu percebo isso muito no consultório. As pessoas buscam ir ao consultório para o médico dizer o que elas têm que fazer, enquanto elas não fazem, né? Então, se a gente não vê a necessidade de tomar água, por exemplo, e se esforçar para isso, porque todo mundo já diz e todo mundo sabe que a água faz bem para o nosso organismo, para a nossa digestão, para o nosso metabolismo, para os nossos intestinos, para a nossa função renal.
Se a gente não fizer por nós, quem que vai fazer? O médico vai ter que dizer. Então, vamos ser todos nós protagonistas da nossa saúde. Não vamos buscar delegar isso para outra pessoa, né? Olha, eu sei da importância de não comer com muita gordura, porque eu me sinto mal e eu vou colher isso no passado, no futuro, desculpa. Então, sejamos protagonistas, porque os hábitos vêm da repetição, da disciplina, mas do entendimento do que te faz bem. E sabendo que isso está amplamente divulgado, felizmente, o que faz bem, então, uma vez que a gente sabe o que tem que fazer, a gente tem que se autorresponsabilizar, né? Não adianta eu escrever e pôr no papel se você não executar aquilo que a gente pactuou. Então, e isso vale para o exercício, para a atividade motora, né? Se você orienta e a pessoa não entra com a parte dela, fica difícil de executar, né? Muito. Nossa, doutor Tiago, muito boa a live. Não, eu não estou acreditando que já passou uma hora. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vai derrubar a gente porque tem uma hora aí. Eu só vou agradecer, se a gente conseguir, a gente ainda vai conversando, porque, nossa, interessante, assim, prazerzaço ter conversado com você. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu sei que o senhor é super ocupado, super atarefado. E de pronto, assim, quando eu falei com o senhor já, não, tô dentro, tal, eu fiquei feliz demais mesmo. Sou muito grato mesmo, sou muito grato pela sua disponibilidade, pela forma como você conversa, você é o acesso é muito fácil, isso assim, sensacional, achei assim, sensacional. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho só aonde você atende antes de cair, porque vai ter muita gente me perguntando, e aí se eu não der essa informação, ninguém vai querer me matar. Bacana, cara. Eu atendo no consultório, é, enfim, eu atendo em vários locais, na verdade, não que eu atenda em muitos locais. No cerne da minha questão é o atendimento no consultório, mas atendo em casa com o maior prazer, quando há essa demanda, essa necessidade, interno pacientes, né, nos principais hospitais de Brasília, especialmente eu chefio o serviço de geriatria do Hospital Sírio-Libanês e estou muito próximo do serviço de geriatria do Hospital Depstar. E então, assim, quem precisar de mim pode fazer contato com o Rafael, vou passar os meus contatos ali. A gente tem uma clínica no edifício Vitrium, no final da Asa Sul, aqui em Brasília. Chama Instituto Care, né? Contamos com vários profissionais médicos, e além de mim, enfim, somos em 3 geriatras, em alguns nutrólogos e outros profissionais. E a gente tem o maior orgulho, o maior prazer de receber e cuidar, especialmente cuidar de quem tem essa necessidade. Atender em casa é do nosso DNA, a gente tem o maior prazer e a gente faz isso com o maior carinho. Então, do atendimento no consultório ao serviço de internação hospitalar, a gente tenta cuidar das várias pontas, sabe? E trazer menos angústia desse processo todo do envelhecimento. Porque envelhecer é um negócio complicado, desafiador, eu diria, né? Para ser mais preciso hoje em dia. Quem disse, eu brinco com os meus pacientes, quem inventou que a melhor idade é um negócio complicado, né? Um canalha, tem uma série de desafios que vem. Não sei se seria a melhor idade, mas que é uma idade bacana, que tem muitos pontos que a gente pode aproveitar muito bem. Acho que sim, né? Cara, é prazeroso lidar com essas pessoas. Então, é só alegria que a gente pode trazer. Até eu que agradeço poder participar disso aí. É uma conversa tão espontânea, né? A gente, eu e o Rafael tentamos montar uma espécie de roteiro antes disso, mas as coisas fluem, assim, né? Da demanda de quem lida com isso no dia a dia do consultório, que atende em casa. Então, as histórias surgirão aqui aos montes, né? Do nosso dia a dia de contato com os pacientes. Acho que isso é muito engrandecedor para as pessoas que vivem isso. Então,
A gente está disponível se alguém precisar de uma orientação, de algum cuidado. Até pelas redes sociais da Sociedade de Geriatria, a gente tem a rede social aí do Instagram da SBG-GDF, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do DF, que a gente tenta buscar aí, orientação para toda a população que busca esse apoio, sabe? Nesse contexto aí, nessa atividade. Nossa, obrigado demais mesmo. Obrigado pelo seu tempo, que a gente sabe que é um dos bens mais preciosos que a gente tem hoje em dia. Obrigado a todos vocês que estão aqui conversando, que ouviram a nossa live, tiveram aí a paciência. Espero que tenha sido muito, muito bacana para vocês. Eu mesmo aprendi muito, sou muito grato mesmo. Conversar sobre envelhecimento é uma coisa assim que a gente vai longe, né? Porque quando a gente tem prazer em fazer algo e falar sobre algo, parece que a coisa vai fluindo, fluindo. Mas muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Obrigado demais. Sou grato mesmo. Espero que a gente possa ter mais contatos e mais pacientes em comum para eu ter esse prazer da gente trocar essas figurinhas que são sensacionais. Um Obrigado abração. demais. Um abraço, gente. Um Abraço. abraço. Boa noite. Até logo. Até mais.